Glória a Deus. E entre todos os momentos importantes do culto de adoração ao Senhor, esse é um momento que traz muita alegria para a nossa igreja, para a liderança, porque é um momento que nós apresentamos os novos membros da nossa igreja, aquelas pessoas que vieram aqui, olharam para nós, viram o que Deus estava fazendo aqui, se identificaram com esse lugar e disseram: eu quero adorar a Deus aqui. E nós estamos felizes nessa noite por isso. Uma igreja viva, um organismo vivo, ele precisa produzir. E a produção e a igreja são as almas que se rendem, são as almas que agregam a casa do Senhor, e por isso nós estamos muito felizes nessa noite. Eu gostaria de convidar para estar aqui à frente o nosso irmão Luiz Cláudio com a Lorena e também o Josué, junto com a Olívia. O Josué e a Olívia, eles vêm transferidos da Oeste Goiânia de primeira região, pastor Fernando, eles já estiveram juntos recentemente. Nosso irmão Luiz Cláudio, nossa irmã Lorena, glória a Deus, muito bem. Fica muito bem, gente. Isso. Muito bem, muito bem. Eu queria que vocês olhassem aqui para mim, das famílias que vieram, olhassem aqui para o altar, por favor. Eu quero ler um texto para vocês, mas é um texto para nós também, para vocês meditarem depois dessa chegada aqui, desse retorno também. Efésios capítulo 4, a partir do verso 4, o apóstolo Paulo diz o seguinte: há um só corpo e um só Espírito, como também fossem chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Essa palavra de Deus, e o mais interessante aqui é quando ele começa dizendo que há um só corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a noiva de Jesus. E é importante quando você se declara membro de uma igreja. Hoje existe um movimento aí, desigrejados, né? Crentes sem igreja. Não sei nem como é que funciona. Não tem nem ideia de como funciona ser um crente sem igreja. Deve ser um crente sem pastor, deve ser um crente sem Jesus, deve ser um crente, não sei o que é. Mas tem, e cresce muito no Brasil. E assim nós ficamos felizes, porque quando vocês procuram liderança, quando vocês procuram os membros da igreja, e quando vocês manifestam o desejo de congregar em um lugar, vocês assumem que amam a igreja que Jesus instituiu. Porque a igreja foi ideia de Deus. Se a igreja fosse ideia de homem, esse é um problema sério. Porque o homem sozinho só arruma problema. Quando eles tentaram com muita força, eles sozinhos criaram 2 guerras mundiais. Mas graças a Deus que a igreja foi ideia de Jesus. E ele deu a vida por sua igreja, por isso nós estamos aqui. Agora é mesmo que vocês virassem para a igreja. E esse povo bonito aqui do Poço de Jacó, só um povo bonito, irmão. Você que se acha feio pode ficar sentado mesmo. Só os irmãos bonitos da igreja. Não pode dar confiança. Vamos carregar os irmãos, que esse povo bonito. É bonito porque tem Jesus, filho. O pastor está falando que é bonito, tu é lindo. Aí dá uma forçada. Ok? Nós vamos receber esses irmãos. Eu queria perguntar para vocês, se você está feliz nessa noite com os nossos irmãos, sabe? Se no seu coração nasce a alegria de Deus por saber que 2 famílias estão desejosas de servir a Deus, de trabalhar para o reino de Deus, juntamente conosco nesse lugar. A alegria do seu coração por isso. Isso só aconteceu muitas vezes e ainda vai continuar acontecendo, porque alguém firmou um marco há 20 anos atrás. Onde Deus estabeleceu o desejo dele, o propósito de Deus, era que esse lugar fosse um lugar de oração, que esse lugar fosse um lugar de adoração, que esse lugar fosse um lugar de comunhão. E por isso nós estamos aqui. Eu queria perguntar, amada igreja de Poço de Jacó, vocês querem receber os nossos irmãos como membros dessa igreja e que daqui para frente vão somar conosco no serviço do Evangelho de Jesus Cristo? Quantos podem dizer amém? Amém! Oh, glória a Deus. Agora eu queria os presbíteros, por favor, que os presbíteros descessem aqui. Vou pedir ao nosso pastor Paulo para fazer essa oração.
para que nós possamos recebê-los com um abraço, com a graça de Deus. Oremos a Deus. Aleluia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela vinda desses irmãos aqui na nossa igreja, Senhor. Senhor, tem muitas igrejas, Pai. Eles poderiam escolher outras, Senhor, mas, Senhor, por eles, Senhor, por indicação do Senhor, ardeu no coração deles estarem aqui nessa igreja. Pai, que nós possamos ser amáveis, amigos, solidários, Senhor, companheiros deles, Senhor, que nós possamos estar sorrindo, Senhor, na alegria e chorando na tristeza, Senhor, se por acaso não acontecer, meu Pai. Ajuda-nos, Senhor, a sermos uma igreja amável, uma igreja, Senhor, amiga deles, Senhor, que eles possam se sentirem em família, Senhor. Nós, como igreja, o abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor, e que eles sejam edificados a cada dia, Senhor, e que, Pai, através deles, outras vidas também, Senhor, venham a te conhecer, venham a estar nesse lugar, Senhor, que eles possam ser testemunhos, Senhor, neste lugar, neste bairro, aonde eles residem, Senhor, que eles possam expressar, Senhor, esse grande amor que existe nessa igreja, a família do Senhor. Nós o abençoamos em nome de Jesus. Amém, Jesus? Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Deus. Amém, Jesus? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe meus irmãos. Aleluia, Jesus. Depois é a sua vez de dar um abraço neles, amém? Aí você pode levar eles para a cantina, né? Fazer uma homenagem para eles, vá. Amém, Jesus? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Apareceu para a igreja? Alguém perdeu um relógio, parece um relógio de criança. Está lá atrás da irmã Luzia. Foi na hora da oferta? Alguém deixou cair o relógio. Está lá atrás da irmã Luzia. Bem? Queridos irmãos, a paz do Senhor, somos felizes por estarmos hoje comemorando o aniversário, exatamente hoje, dia 6. A nossa igreja está fazendo 21 anos e meu coração está repleto de alegria por tantas coisas bonitas que temos visto Deus fazer nesses dias e que tem alegrado muito a minha alma. Começando na quarta-feira com um grupo de irmãs na consagração, esse grupo que nunca se dispersou, sempre unido, fiel a Deus, fiel à igreja, no seu compromisso de interceder, de visitar, e foi muito lindo ver as irmãs usadas, cheias do Espírito Santo, na quarta-feira dando início a esse trabalho. Quinta-feira, o departamento de adultos, com pré-adolescentes também. Na sexta-feira, fizeram uma maquete aqui, um negócio, uma peça de adolescente com a história da igreja. Fiquei muito emocionado. E no sábado fui fazer um casamento, não pude estar aqui. Mas hoje de manhã, uma manhã maravilhosa. E hoje não vai ser diferente. Deus está presente, Ele é o Senhor da igreja. E uma das coisas que mais me dá alegria quando eu olho o semblante dos irmãos, conforme o presbítero Alcinei falou aqui, não que os outros não sejam importantes, todos são importantes, mas a gente tem aquela sensação, quando a gente lembra lá do culto na casa do irmão Jair, do barracão, e a gente escutava sempre Deus usando profetas, irmã Nininha, as irmãs do trabalho de oração diziam, o Bruno não sei se lembra disso, Patrícia, esse trabalho vai crescer. A gente tinha uma visão de uma igreja enorme, não tínhamos recurso nenhum. E quando Deus me deu o sonho dele, como seria a igreja, eu acordei desesperado, mas eu não posso esquecer como foi o sonho. Eu tinha que desenhar no papel os detalhes, conforme eu via no sonho, eu entrava nos cômodos. E eu dizia, mas meu Deus, o terreno não é do tamanho da igreja, como é que vai ser isso? Mas eu fiz conforme o sonho. E quando eu apresentei a igreja,
Aí veio o irmão Alfredo e falou assim: pastor, eu vi que não dá mais, nós vamos vender a parte dos fundos para que possa caber a igreja aqui dentro. Estava tudo no controle de Deus e venderam a parte dos fundos da igreja justamente como foi dada naquele sonho. E eu falei: mas será que nós vamos conseguir construir uma igreja dessa? Não tínhamos, ainda nós temos 50 membros por aí. Meu Deus, como vai construir uma igreja dessa? E hoje nós estamos aqui adorando a Deus e nós podemos chorar muito e dizer: valeu a pena o sacrifício, valeu a pena tudo que passamos. E aqueles irmãos que ali lutaram, que estão aqui hoje, outros foram chegando depois. Hoje alguns já são jovens, casados, e a gente fica olhando. Esta é a história da igreja, e esta obra é uma obra santa, e esta causa é do Senhor. Amém? O texto que eu separei para ministrar ficou um pouco diferente daquilo que eu tinha preparado até quarta-feira. E eu estava muito convicto daquilo que ia pregar, né? E cheguei a compartilhar até com os colegas assim, algumas coisas que Deus tinha me dado. E depois eu fiquei pensando assim: poxa, eu pensei que Deus tinha só me dado essa passagem, esses tópicos, né? E de repente todo mundo começou a falar assim. E eu fiquei feliz porque é o mesmo Espírito nos conduzindo. E Deus tocou no meu coração para falar algumas coisas que eu quero compartilhar com cada um de vocês esta noite. Amém? E eu quero convidá-los a abrir vossas Bíblias no livro de Josué, no capítulo de número 24, a partir do versículo de número 14. Amém? Aqueles que acharam, digam amém. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais além do rio e no Egito, e servi-o ao Senhor. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja a terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixamos ao Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expulsou diante de nós todos esses povos, até ao amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, e não poderá as vossas transgressões, nem os vossos pecados. Se deixardes ao Senhor e servirdes a deuses estranhos, então ele se tornará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ver feito o bem. Então disse o povo a Josué: não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: sois testemunha
contra vós mesmo, de que escolheste ao Senhor para servir, e disseram: somos testemunha. Deitai, pois, agora fora aos deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia fez Josué aliança com o povo e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. E Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus e tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. E disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será por testemunha, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem falado. E também será testemunho contra vós, para que não mintais a vosso Deus. Então Josué enviou o povo, cada um para a sua herança. Amém. Senhor, nós te louvamos, porque Tu és um Deus fiel. Tu és um Deus que fala aos nossos corações. Bom é estarmos servindo a Ti, ó Deus. Que a Tua palavra encontre guarida em nossos corações. Se de alguma coisa, Senhor, nós temos faltado perante Ti, que o Senhor faça-nos discernir e perceber esta noite, para que possamos estar em conformidade com a Tua vontade, com os Teus propósitos, ó Deus, delineado em nossa vida. Porque essa é uma igreja que quer te servir. Essa é uma igreja que quer morar no céu. Esta é uma igreja que quer estar, deseja estar contigo para sempre na glória. Senhor, que a Tua palavra venha ser ministrada ao nosso coração de uma forma poderosa. Oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Tem um canto que eu quero cantar, dá um Mi maior. Quem conhecer, pode me ajudar. Batalha não é batalha se não vem as provas, se não vem as provas. Batalha não é batalha, com Jesus eu irei e vencerei a batalha. Com Jesus eu irei e vencerei a batalha. Eu vencerei. Igreja ora, e louve a Deus a toda hora. Igreja vigia, igreja ora, e louve a Deus a toda hora. Com Jesus eu irei e vencerei a batalha. Com Jesus eu irei e vencerei a batalha. Eu vencerei a batalha.
Graças a Deus. Para os irmãos lembrar dos cantos que nós cantávamos quando iniciou o curso de agora. Sentados. Aleluia. Irmãos, esse texto ele me chama muita atenção. E quando o tema que foi colocado pelo presbitério, buscando em Deus a direção para o futuro da nossa história, o livro de Josué é a continuidade, é quase o finalzinho dessa história que está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 19, versículo 14. Nós sabemos que a saída do povo de Israel, depois de passar aproximadamente 420 anos, escravizado no Egito, já foi dito aqui na pregação passada que Deus, ele chamou Abraão desde o início, quando ele separa um povo para ele, dizendo a Abraão, lá no capítulo 12, versículo 1, 2, 3 e por doravante, diz assim: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Abençoareis aqueles que te abençoares, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vá e se tu uma bênção, vá, porque o seu galardão será grandíssimo. Já está no capítulo 15. Deus fez promessa com Abraão, e Abraão ele sai da terra de seus pais, de uma terra idólatra, e vai servir ao Senhor, vai servir ao Deus que falara com ele. Quando Deus falou com Abraão, ele não teve dúvida, porque foi da mesma forma que Deus falou também com Noé, e ele ouviu claramente Deus falando no seu coração, e ele sabia que ele estava sendo conduzido por Deus para uma tarefa muito grande, para ser pai de uma grande nação. E Abraão obedeceu, e Deus deu muitas posses. Todo lugar que Abraão botava, colocava os seus pés, frutificava, abençoava. Deus abençoava. E a história, ela mostra que Abraão se tornou um homem rico, um homem próspero, que tomou posse de muitas heranças, de muitas terras que foram dadas por Deus. E assim, deu continuidade à história de Abraão, de Jacó, de Isaac, de Jacó. E quando chega na família de Jacó, houve ali os 12 filhos de Jacó, e houve aquela dispersão, né, do filho José do Egito, que fora vendido e foi para o Egito. Depois houve fome na terra, e Jacó vai com a sua família para o Egito e deixa toda aquela terra que eles antes tomavam conta. E esse tempo que eles ficaram no Egito, o povo ficou escravizado, vieram os povos, tomaram posse daquela terra. E depois Deus diz a Moisés que tirasse o povo do Egito, que ele voltaria para a sua terra, e assim Deus entregou essa terra para o povo de Israel como saída do Egito, durante 40 anos de peregrinação no deserto. E a história começa com Moisés sendo líder daquele povo, e chega um dado momento que Moisés já estava velho, cansado, e ele passa o legado para Josué, e Josué já chegando bem próximo à terra que Deus falara com Moisés. Ele tinha que conquistar aquela terra pela força, pela guerra, e ele era um homem valente, um homem de batalha, e Deus assim o escolheu para ser sucessor de Moisés e possuir aquela terra. E nessa história, irmãos, tão linda, tão bonita, nós percebemos que esse povo que vivera no Egito durante o período do cativeiro, eles não tiveram uma experiência com Deus. A maioria deles estavam distante da sua terra, e era necessário que os seus pais, aqueles que tinham origem profética, sacerdotal, inserissem, passassem para os seus descendentes a história de Israel, a história de Abraão, a história de Isaac, a história de Jacó, e como eles foram parar ali no Egito, as promessas de Deus. E essas palavras, essas ministrações, elas ocorriam nas famílias de Israel. Quando nós abrimos o livro de Deuteronômio capítulo 6, fala claramente de que os pais ensinaram seus filhos de tal forma que quando
Uma criança já chegando à idade de 12 anos já sabia explicar todo o Pentateuco, toda a história de Gênesis, ali, de todo aquele momento que acontecera no passado, desde a fundação de Adão e Eva até o momento em que eles estavam vivendo.